Máscara rachada. Acampamento de remédios. Perdemos alguns milhares de soldados, e não ganhamos nada. Sushala disse bruscamente. Há pelo menos alguns hereges mortos. Ela acrescentou com igual firmeza. Se continuarmos pressionando, conseguiremos avançar. Sushala queria dar um tapa nessa mulher. Como alguém tão estúpido se tornou chefe de uma ordem? Poder não é sinônimo de competência. Ele pensou com raiva. Isso pode ser verdade, mas ainda precisamos de um exército suficiente para continuar e acabar com o resto da resistência. De que adianta vencermos apenas para nos destruirmos? Ele perguntou gravemente. Senhora, disse Yuri ao entrar, o mensageiro acaba de chegar a cavalo. O rei Astraca deve chegar em breve, e trouxe um exército com ele. Bom, com nós três juntos, não podemos perder. Remédios gritou com entusiasmo enquanto batia as mãos na mesa, quebrando-a debaixo dela. Sim, nós podemos. Sushala disse como se fosse para uma criança. E essa crença aí, é uma razão pela qual ainda poderíamos. Este não é apenas um jogo de números, Remédios. Sim, temos algumas das escrituras negras, sim, temos algumas das escrituras do Holocausto, e sim, temos alguns de seus paladinos, mas eles não estão sem recursos. A general Neia Baraja não é tola, e ela não lutaria se não achasse que poderia vencer. Eles assediaram nossos exércitos a cada passo, deixando-nos com recursos insuficientes para um cerco de meses de duração, e se ficarmos sem comida, ficaremos sem opções. Tudo o que ela precisa fazer para não perder é apenas aguentar, mas temos que vencer. Ele suspirou. Eu odeio cercos. Eu realmente odeio cercos. Como estão as torres de cerco? Ele perguntou depois de mais alguns minutos de resmungos. Yuri pegou um documento do chão onde havia caído depois que Remédios quebrou a mesa. Eles passaram por várias mesas graças aos acessos de raiva dela. Era cansativo, mas agora era rotineiro o suficiente para que ninguém mais comentasse sobre isso. Elas estarão prontas amanhã. Conveniente. Remédios disse, satisfeita. Então implantaremos magos também, e outro ariete, um para cada portão. Sushala então passou as 2 horas seguintes tentando explicar a Remédios por que atacar em todos os lugares ao mesmo tempo tinha suas próprias fraquezas, e quando ele finalmente enfiou isso na cabeça dela, quase se exaurindo no processo, um rei astraca de aparência cansada entrou na tenda. Ele não parecia tão majestoso quanto sua reputação sugeria, parecia um desastre terrível, e ainda tinha um leve cheiro de álcool. Ele não perdeu tempo com apresentações. Essas vadias têm que morrer, então quando vamos tomar a cidade? Ele perguntou com uma voz cansada e irritada. Nosso próximo ataque será amanhã, usaremos torres para penetração máxima. Remédios disse alegremente. Bom, meus soldados ficaram cansados depois da marcha, vou voluntariá-los para a terceira onda. Ele disse, recuperando algum fragmento de sua voz nobre. Certo. Remédios disse. Mas esta noite quero mostrar-lhes algo especial. O que? Sushala e Astraca perguntaram em uníssono. O destino dos hereges. Eu digo para iluminarmos a noite, deixá-los conhecer o terror. Ela disse. Yuri sorriu feliz, essa era a parte favorita dela, a única coisa boa de Remédios, o sadismo. Ainda era uma maravilha para ela que esta mulher já tivesse sido considerada uma heroína para o seu país. Faça isso. Sushala disse, sua voz estava cheia de uma satisfação sombria. Isso te lembra, eu tenho alguém para você, chame isso de presente, em agradecimento por sua ajuda para mim. Ele disse. Eles olharam para ele com curiosidade. Você conhece um homem chamado Tinamok? Ele perguntou, sabendo que eles conheciam esse nome muito bem. Naquela noite em Prarte, CZ, Neia, Skana, as membros da Rosa Azul, e Rainha Calca sentaram-se ao redor de uma mesa conversando. Neia falou animadamente com Lacuse em particular enquanto elas falavam sobre suas aventuras passadas, tanto as boas quanto as ruins. Não foi uma surpresa para Skana que as duas pudessem conversar tão facilmente uma com a outra, já que ambas assumiram posições de liderança, ambas foram confrontadas com contradições em sua visão de mundo, e foram forçadas a mudar, ambas arriscaram suas vidas para o mesmo monarca, e ambas representavam um poder pessoal considerável que se destacava como único entre os seus pares guerreiros. Verdade seja dita, Skana sentiu um pouco de inveja. Não muito,
mas um pouco, já que ambas vieram de uma classe superior à dela, mesmo que a de Neia não fosse tão elevada, vindo de uma poderosa mãe paladina, ela tinha algumas vantagens que faltavam à herança camponesa de Scanna. Neia pode não ter tido uma origem nobre, mas era suficiente, mesmo em uma região atrasada, para lhe dar o conforto que faltava aos outros quando lidavam com pessoas de origem nobre. Além disso, seu jeito de andar transmitia confiança autoritária. Foi a primeira coisa que Scanna odiou nela, até que não o fez mais. A rainha Calca tinha um interesse particular por Evileia, cujos olhos vermelhos pareciam não incomodar nem um pouco a rainha. Laqueus sabia que provavelmente sim. No entanto, ela reconheceu o que era, que estava se forçando a confrontar e corroer suas próprias atitudes. Os servos élficos que se moviam pela mesa faziam-no em silêncio, mas durante um raro momento das suas vidas, esse silêncio não nasceu do medo, mas olhavam para aqueles a quem atendiam com um temor quase divino e reverencial, fazendo o seu melhor para garantir que todos os copos fossem preenchidos e todos os pratos vazios substituídos. Cese, claro, sempre se podia contar. Ela consertou o problema de fofura dos longos cabelos perdidos de Calca colocando um adesivo em sua testa, combinava com o que ainda estava no tapa-olho de Scanna, e como de costume, ela falou apenas em frases curtas e breves. Em suma, foi um alívio agradável para uma situação terrível, e elas gostaram muito da crescente camaradagem. Neia elogiou a eficácia da destruição feita por Tia, e Tina daqueles que moviam o ariete, mas elogios especiais caíram para Laqueus por sua destruição casual da arma de cerco quando a luta terminou. Em contraste, o comando decisivo de Neia sobre os soldados recebeu elogios consideráveis da rainha. A noite poderia ter continuado assim por algum tempo, até que Ultise rompeu no refeitório. Seus olhos vermelhos sangue estavam arregalados de choque e horror. Temos um problema. Ele disse sem se preocupar com as sutilezas. Neia e Scanna já estavam de pé antes dele terminar de falar. O que é? Neia perguntou. Fogo. Ele disse. Ele não precisava explicar. Neia, Scanna e Cese imediatamente o seguiram em uma velocidade vertiginosa, o mais rápido que puderam para se mover para sua posição na parede. Luz na escuridão, Neia disse, melhorando sua visão à noite. Scanna, um pouco irritada, removeu um de seus pergaminhos, e teve uma visão noturna temporária. Elas mal podiam acreditar no que viam. Uma dúzia de estacas foram colocadas em pequenas plataformas, e uma única pessoa estava amarrada a cada uma delas, nua, e caída para a frente com a cabeça baixa. Não. Neia disse. Ela não pode. Ela pode. Cese disse. Merda. Ela é. Scanna disse com raiva, e desgosto em sua língua. Não, ela não é. Neia disse, e puxou seu arco. Ela tinha certeza absoluta de que era Remédios, ou sua ajudante mais próxima, passando com uma tocha, e pronunciando a condenação dos hereges. Cese. Neia disse, sua amiga olhou para ela. Mire nos reféns. Neia disse calmamente. Scanna empalideceu. Você não pode estar falando sério. Ela perguntou. Eu estou. Você se lembra do cerco? Neia perguntou. Eu lembro, mas... Scanna começou, e Neia interrompeu. Você não estava empunhando armas na época, ou não estava na parede? Neia disse. Considere isso feito. Cese disse enquanto tirava a sua arma mágica. Cese, espere. Scanna disse. A empregada demônio fez uma pausa. Não, eu não estava, mas eu vi você lutar, você foi magnífica. Mas o que isso significa? Neia interrompeu. Os demi-humanos usaram crianças como escudos humanos, ordenei que todos fossem fuzilados. Os demi-humanos Neia a interrompeu. As crianças. A mão de Scanna voou para sua boca enquanto ela olhava para a máscara vazia que sua esposa tinha como rosto. Todos seguiram minhas ordens, até mesmo o paladino, eu disse, mirar nas crianças, e mandei matar todos eles, ou quase, e se tivéssemos hesitado, teríamos encorajado mais o uso de reféns contra nós. Todos atrás de mim teriam morrido, pessoas que eu tinha que proteger. Matar aquelas crianças era a única misericórdia que eu poderia dar a elas. Eu não sei se aquela vadia lá fora. Ela gesticulou para além da parede. Sabe o que eu fiz ou não? Talvez seja apenas uma grande coincidência eu estar de volta nesta situação novamente. Mas não posso salvá-los, ninguém aqui pode, e mesmo que pudéssemos fazê-lo, não o faríamos,
porque isso apenas tornaria os reféns uma escolha viável, forçando-nos a agir no futuro. A voz de Neia era fria, irracional. Scanna ficou congelada ao perceber exatamente o que estava olhando. Ela tentou imaginar sua esposa gritando uma ordem para atacar as crianças, e percebeu como era perturbadoramente fácil imaginar. CZ, faça isso. Neia disse. Você começa pela esquerda, eu irei pela direita. Mas isso é um ato monstruoso. Scanna disse suavemente. É uma guerra monstruosa, e não tenho escolha. Esta é a única ajuda que posso dar a eles. Sinto muito, Scanna. Talvez seja melhor você não ver isso, por favor, vá para o nosso quarto, eu falarei com você quando eu voltar. Neia disse enquanto preparava uma flecha. Scanna balançou a cabeça. Não, eu deveria ver, se você aguenta fazer isso, eu aguento assistir. Ela disse, mordendo o lábio. Tiro de cobra. Neia disse, e disparou uma flecha no mesmo momento em que a arma mágica de CZ disparou. Um por um, os reféns morreram enquanto quem estava prestes a queimá-los mergulhava em busca de abrigo. Foram apenas alguns segundos, mas eles estavam mortos. Scanna assistiu com horror mudo. Espero que todos aqui façam o mesmo por mim. Neia disse para as paredes silenciosas enquanto guardava seu arco. Ela deu um passo à frente, e apoiou-se nas ameias com as mãos fechadas em punhos. Scanna ficou parada, quieta como um túmulo, a menos de 1 metro de distância de Neia. O que ela está pensando? Como está o rosto dela agora? Scanna se perguntou. Ela se aproximou, esperando a máscara que tinha visto antes, quando Neia falou calmamente sobre um passado que Scanna desconhecia, e seus motivos para fazer a mesma coisa novamente. Então foi uma surpresa para ela ver, ao se aproximar, que as mãos de Neia tremiam, mal controladas. Enquanto descia pela bochecha que Scanna podia ver, um riacho de lágrima escorreu. Scanna não conseguia ver seus olhos por trás do visor, mas não precisava, para saber o que encontraria. Neia ficou ereta, e cobriu a cabeça com a capa, e saiu da parede. Ao passar por Ultis ela tocou seu ombro. Obrigada por me contar. Se acontecer de novo, por favor me mantenha informada, não importa a hora, eu irei cuidar disso. Não entregue a tarefa para qualquer outra pessoa. Ela disse com uma voz controlada, e uniforme que estava tão em desacordo com tudo o que Scanna acabará de ver que seu sangue gelou. CZ desceu logo depois, e sussurrou baixinho para Scanna. Ande comigo. Scanna sentou-se silenciosamente ao lado de CZ. Neia irradiava uma aura de violência do tipo que sua esposa nunca havia sentido nela antes, e embora muitas coisas parecessem incertas em sua mente, havia uma coisa que ela sabia. Ela não invejava aqueles que atacariam aquele muro amanhã. Acampamento de Astraca fora de Prarte. Os Doppels estavam indo muito bem. Embora Vanisa não soubesse quantos soldados haviam desertado silenciosamente desde que ela começou a destruir Astraca, ela imaginou que era um número razoável, mesmo que seus subordinados estivessem escondendo esse conhecimento dele. Ela sorriu caprichosamente enquanto entrava na tenda dele naquela noite, usava seu pergaminho do sono, e depois de forçar sua intoxicação novamente, ela ponderou sobre o pesadelo para dar a ele à noite. Mas enquanto ela fazia isso, ela pegou a espada dele, e deu uma olhada. Não era grande coisa para os padrões de Nazarick, mas era dele. Obviamente era cuidado com muito carinho, ele deve ter passado incontáveis horas cuidando pessoalmente dela. Ao contrário de sua armadura, ela viu ali perto, havia uma pedra de amolar de adamantita, uma indulgência absurdamente cara, e provavelmente nem necessária. Ela não era ótima com magia, ela tinha apenas um punhado de habilidades, mas conseguia pelo menos detectar um encantamento. Ela já tinha visto a espada dele antes, e nunca a esqueceria. Ela se lembrou do dia em que isso lhe foi mostrado. Ela estava sentada, amarrada na carruagem. Ele havia parado de fingir ser gentil com ela, embora ela ocasionalmente tivesse visto um lampejo de consciência. Era evidente que ele era bom em esmagá-lo, e tinha um lado mesquinho. Ela ainda tinha suas roupas naquela época. Ele sacou sua lâmina quando eles se aproximaram da capital. Você não tem muito tempo, então começo a pedir muito. Não quero, mas não pense que não vou. Ela olhou para ele, ou tentou. Ele pegou sua espada, e começou a acariciar seu fio com a pedra de amolar. Esta pedra vale mais que a sua vida. Ele disse, segurando-o para que ela pudesse ver.
Apenas um pedaço de rocha moldado para esfregar contra uma rocha refinada que chamamos de espada, quando você vai direto ao assunto. Ele disse casualmente. Mas se eu levasse esta pedra a um armeiro, e levasse você para vender a um bordel, a pedra colocaria mais moedas no meu bolso. Isso a fez chorar, e se abraçar. As semanas de degradação cobraram seu preço, o hematoma onde ele a atingiu ainda não havia cicatrizado, então ele ergueu a espada, e colocou a ponta no pano entre seus seios. Não, não. Ela balançou a cabeça, e se lembrou de como tremia, incapaz de se mover, e incapaz de falar. Quando a ponta de sua espada muito cara começou a cortar sua camisa, era a última coisa que ela tinha, apenas as roupas dela, e ele estava levando isso também. Ela choramingou por seu mestre então, tão baixo que ele não conseguia ouvi-la. Ela dobrou as pernas até o peito, e envolveu os braços com mais força. Ela esperava que ele parasse quando ela fizesse isso, e ele parou, por um momento em que o fio da espada dele rasgou a pele do braço dela. Você não precisa de seus braços para responder perguntas. Ele disse, e ela forçou seus braços e pernas para longe, e o deixou rasgar seu último bem, deixando nada além do cabelo que ele usou como sua coleira, as correntes em seus pulsos, e suas lágrimas, para esconder sua nudez imposta. Ele a arrastou pela base do crânio para fora da carruagem, depois usou a ponta da espada nas costas dela para empurrá-la para frente enquanto a levava para a masmorra. Ele amava sua espada, disso ela sabia. Sua mente voou através desses pensamentos, a maneira como ela tropeçou no escuro apenas para vê-lo puxar seu cabelo para fazê-la se mover, a maneira como a ponta a aterrorizou ao cutucar sua pele quando seu ritmo diminuiu. Sim, essa memória serve. Ela sussurrou suavemente. Quando ele estava se debatendo nas garras do pesadelo da vida dela. Ela observou por apenas um momento com uma satisfação sombria, ela enxugou as lágrimas, ela odiava lembrar, mas era necessário. Vendo-o se debater, choramingando durante o sono. Este grande e perigoso rei dos homens, reduzido a uma pilha de carne choramingando durante o sono, lembrou-lhe o quanto ela havia suportado. Machucá-lo, machucava ela, mas machucava ele ainda mais, então era um preço que ela estava disposta a pagar. Ela voltou para sua espada. Então você ama isso, não é? Ela perguntou, ele não respondeu, não podia. Ele não precisava, ela sabia o que ele teria dito. Você usou isso para me envergonhar, para me desumanizar, para tirar a única coisa que me restava no mundo. Eu te odeio tanto. Ela sussurrou. Eu te odeio tanto que dói só de pensar. Pensar em você, só de sentir isso me dilacerando por dentro, você sabe. Ela disse enquanto carregava a espada dele até ele, e a segurava sobre seu corpo. Levei semanas para lembrar o que você fez, para lembrar tudo. O cavalo, o chicote, a pera da angústia, o carcereiro, seu punho, sua respiração, seus dedos. Você me reduziu tanto que minha mente desligou tudo, meu próprio cérebro se voltou contra mim, te protegeu de minha ira escondendo você até de mim. Fez tanto que meu mestre nem quis tentar recuperá-la porque temia o que aconteceria comigo se eu me lembrasse muito cedo. Ele foi tão gentil. Você sabe, quando todas as outras pessoas se foram, ele me abraçou, e apenas me deixou chorar. Você teria feito isso por um servo? Provavelmente não. É por isso que eu estava disposta a morrer, porque não importa o quanto doesse, tudo que eu daria a você seria meus lamentos, e minhas lágrimas, e meus apelos pela morte. Se você valorizasse seus servos tanto quanto suas bugigangas, talvez valesse alguma coisa. Mas agora, quando eu terminar, você ficará onde eu estava, e será o nada que você me chamou. Ela sussurrou maliciosamente. Espero que você não se importe, mas vou aceitar isso. Ela disse, segurando a espada. Mas não se preocupe, eu consegui uma substituta para você. Ela disse casualmente, e tirou a espada que trouxe com ela desta vez. É até encantada, embora talvez não do jeito que você gostaria. Ela deu um sorriso doce para a forma agitada, e colocou a réplica na bainha. Não se preocupe, vou cuidar bem dessa que estou pegando, será um belo troféu. Talvez eu a pendure na parede onde você possa vê-la todos os dias pelo resto da sua vida. Uma vida anormalmente longa. Vanessa sussurrou, e desapareceu.